Queridos, quero contar para você uma história. Um homem chamado Leonard Holt trabalhava há quase 20 anos na mesma empresa. Se para filmar precisar acender mais um aqui, acende aqui, tá? Uma fileira, isso. Leonard Holt trabalhava quase 20 anos numa empresa. Um belo dia, ele entra naquela empresa, eles têm armas nas suas mãos, ele começa a disparar contra os seus colegas de trabalho, e ele mata alguns dos seus colegas de trabalho. Ninguém entende nada. Como pode o Leonardo, uma pessoa tão pacata, tão na dele, entrar no local de trabalho, tirar da mochila armas e atentar contra a vida das pessoas com as quais trabalhou por quase 20 anos? Foram pesquisar a vida dele, e quando pesquisaram a vida daquele homem da Pensilvânia, descobriram que Leonardo tinha profundas angústias no coração, por estar há tanto tempo na empresa e não ter as promoções que vários amigos tiveram, e não ter o reconhecimento que várias pessoas ali tiveram. Descobriram que ele dava carona para algumas pessoas, e quando ele dava carona para o trabalho, ele ia se exibindo no volante, tirando fino dos carros, correndo demasiadamente, e os colegas desistiram de ir para o trabalho com ele, e ele passou a ir sozinho para o trabalho. A revista Times colocou a foto de Leonard Holt com a seguinte legenda: responsável, respeitável, ressentido. Meus queridos, o descontrole emocional pode vir de várias maneiras. Uma delas é orgânica. A falta de determinadas substâncias, como a serotonina, podem gerar na vida da gente um desequilíbrio emocional. Mas existem outras fontes. Existem sentimentos negativos, ciúme, inveja, medo incontrolado, ressentimentos, que podem provocar profundos desequilíbrios emocionais. E por isso, eu quero propor para vocês uma mensagem importante para a sua vida nesse início de ano. Evite o descontrole na sua vida. Evite o descontrole na sua vida. Irmãos, alguns aqui são marcados por descontrole financeiro. Você está achando que quando você ganhar mais, você vai se controlar? Mentira. Se você ganhar mais, talvez sua dívida aumente. Alguns são marcados por descontrole no trato com a esposa ou com o esposo. Alguns são marcados por descontrole no trato com os filhos, no relacionamento com os seus pais de trabalho. Uma vez eu fui falar de uma pessoa para outra, falei: rapaz, quero um contrato fulano de tal para trabalhar com você, e a pessoa me disse: pastor, o fulano deve ser terrível para se relacionar, se eu botar na empresa, eu vou viver um problema, eu não posso fazer isso, pastor. Eu não pude argumentar mais, porque realmente a pessoa é difícil, precisa de muita ajuda, e precisa querer ajuda, para poder mudar a sua forma de agir. Em que área da sua vida há um descontrole? Em que área da sua vida você está caminhando para descontrole? E o pior de tudo, é que estamos caminhando para um descontrole, e às vezes não nos apercebemos. O barco está virando, já está em 45 graus, e nós não estamos notando. Só vamos notar quando ele estiver em 90 graus, afundando no seu último metro. Meus irmãos,
Hoje quero falar com vocês sobre esse tema: evite o descontrole na sua vida, baseado na vida de um homem descontrolado. O seu nome, Saul. Como é a história de Saul? Quando nós lemos no capítulo 9 de 1 Samuel, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler muitos textos de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9, no versículo 17, nós lemos assim: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Quem foi que falou com Samuel que Saul seria o rei do povo? Quem? Quem escolheu Saul? Deus. Irmão, ser escolhido por Deus para ser rei é privilégio, não é? Ele começou muito bem. Agora, será que Deus abençoou a vida dele como rei? Querido, quando a gente lê o capítulo 10, versículo 10, por exemplo, diz assim: chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Irmão, o Espírito Santo tomava a vida de Saul em alguns momentos. O Espírito Santo o usava. Irmão, que privilégio ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, meus irmãos, esse homem, já no seu segundo ano de reinado, muito recente, né? Já pagou mico cedo. No segundo ano de reinado, o sacerdote não chegou para oferecer o sacrifício, era Samuel. E aí, ele que era rei, não podia oferecer sacrifício, ele vai e oferece o sacrifício a Deus. Subiu a cabeça o seu reinado. No segundo ano de reinado, o apressadinho já está fazendo besteira, e por causa disso, dá uma lida no capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13, diz assim: disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Porque ele ofereceu o sacrifício, Deus já disse para ele: você não vai reinar muito tempo não, porque você tocou no sagrado, você não tinha autoridade para isso, era função de sacerdote, você mexeu no que não podia. Meus amados, a história avança, mesmo com esse pecado na vida dele, esse erro, Deus estava honrando, e esse homem está indo para a batalha, ele está vencendo batalha em cima de batalha, batalha em cima de batalha. Dá uma olhada no capítulo 14, versículo 47, 14:47, diz assim: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabita, Amonita, Edomita, os reis de Zobá, os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Meu irmão, o cara era o campeão, mesmo tendo um decreto de que ele não seria rei muito tempo, Deus ainda está honrando a vida dele e abençoando o povo, e ele vence todas as batalhas. No capítulo 15, ele vai numa luta contra os amalequitas, e quando ele vai nessa luta com os amalequitas, Deus dá uma ordem: você vai vencer a batalha, mas não pega despojo de guerra nenhum, não pega. Quando acabou a batalha, que ele olhou aquele despojo de guerra, a sua ganância foi enriquecida, fortalecida, e ele pegou. Aí ele falou: como é que eu engano Deus? Vou dar uma oferta para Deus pela vitória da batalha. Irmão, tem gente na igreja igualzinho, ele está com a vida toda errada, ele vem aqui, dá uma oferta e fala: pronto, resolvi o problema. Ele está com a vida toda errada, aí ele vem no culto: pronto, já cumpri minha obrigação, eu vou à igreja.
Ele está com a vida toda bagunçada. Ele vai e dá uma coisa na ação social, pronto, aplaquei a ira de Deus. Querido, olha só, não compre perdão, se arrependa. Esse homem agora tenta enganar Deus. Aí quando ele é apertado no versículo 24, sabe o que ele faz? Ele culpa o povo. O povo ficou de olho, rapaz. Difícil esse povo, Senhor. É assim com a gente também. Quando o negócio dá errado, nós temos mania de culpar alguém. Sempre a culpa é alguém. De preferência, quem sabe, um pastor, ou um líder de célula, ou um supervisor de setor, ou quem sabe o pai ou a mãe. Tem muito jovem que é desonesto consigo mesmo. Eu não estou conseguindo muita coisa na minha vida porque meu pai não me deu amor. Deixa eu te falar uma coisa, você tem conhecimento suficiente para saber que apesar da falta de amor do seu pai, tem um Deus que te ama, e você pode dar a volta por cima. Tem um monte de moça aí se entregando às pessoas e falando, não, porque eu sou muito carente, porque meu pai nunca me deu um beijo. Você toma vergonha na cara, porque você sabe muito bem o caminho da santidade para ser abençoada, e não tem sedução suficiente para aplacar a ausência de um pai. Mas você pode buscar o Pai eterno para te abraçar e buscar nos seus irmãos aconselhamento suficiente para vencer a sua dor. Mas não se deitar com um homem que não é seu pai, que não é seu marido, por causa do seu pai. Está errado. Nós temos mania de culpar os outros por os nossos pecados. Está na hora de a gente amadurecer. Agora, irmãos, finalmente ele conhece um cara chamado Davi. Como é que ele conheceu Davi? No capítulo 17 em diante, a gente vai ver que Davi vai lá, guerreia contra o gigante Golias, detona o Golias, ganha o cinturão do UFC, fica famoso em todo o reino. E aí Saul agora dá a filha em casamento a Davi e coloca Davi como que? General do seu exército. Meu irmão, a partir desse momento, quando Davi vai às batalhas em nome de Saul, o que acontece? Ganha no primeiro round, é esculacho. Davi vai com o exército, monta a estratégia segundo a orientação de Deus, e Davi vai vencendo, e Saul está avançando, o reino está avançando. Porque quando alguém que trabalha debaixo da sua cobertura avança, você tem que se sentir honrado. Quando um pastor da equipe pastoral dessa igreja vem aqui e prega melhor do que eu tenho dupla honra. Quando você aconselha uma família e por sua causa uma família foi restaurada e eu nunca encontrei com essa família, eu tenho a tripla honra, porque você, filho dessa igreja, salvou um casamento, e eu louvo a Deus por isso. E quando essa pessoa agradece, eu quero agradecer ao irmão fulano e ciclana, porque me abençoaram e salvaram o meu casamento. Querido, eu estou tão feliz quanto você nisso, você pode ter certeza. Mas Saul não percebeu isso a partir de um episódio. Qual foi o episódio? Dá uma lida comigo, no capítulo 18, versículos 7 e 8. As mulheres dançavam e cantavam enquanto eles voltavam de uma batalha. E o que elas cantavam quando Saul e Davi voltavam vitoriosos de batalhas? Elas cantaram: Saul matou os milhares. Saul encheu o peito e falou: eu sou o cara. Foi daí que surgiu aquela canção: esse cara sou eu. Ele ficou todo inchado, que nem o pavão. Mas logo em seguida, o problema foi a segunda estrofe. A segunda estrofe dizia: e Davi, dezenas de milhares. Ganhar um elogio não foi suficiente para Saul, porque o elogio de Davi foi 10 vezes maior que o dele. E nesse momento, algo muito ruim começou a acontecer, irmãos. Dá uma olhada no versículo 8. Saul ficou
muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Ele estabelece que Davi está querendo o lugar dele. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Meus amados irmãos, a partir desse episódio, Saul não tem mais um pensamento na vida dele, a não ser matar Davi. A partir desse episódio, Saul não tem mais um projeto para o povo, não tem um projeto de férias, não tem um projeto de viagem, não tem um projeto para Deus, não tem um projeto para o templo. Saul só pensa numa coisa: matar Davi. A sua ira com aquele elogio de Davi foi gerando um descontrole, que ele ficou obcecado por um alvo: matar Davi. Meus amados irmãos, Davi foge depois da 3ª tentativa de matá-lo com uma lança. Sabe quanto tempo Davi foge dele? 12 anos. Um dia, o rei entra numa caverna porque está com dor de barriga. Rei também tem essas coisas. Ele entra na caverna, e quando ele se agacha lá para fazer suas necessidades, Davi, que vê a sua roupa do lado, não atenta contra a vida de Saul, mas corta um pedaço da sua veste. Quando Saul desce o desfiladeiro, já está distante, não terá como alcançar Davi. Davi grita: rei, dá uma olhada na minha mão, dá uma olhada na sua veste, é um pedaço da sua veste. Rei, eu te tive na minha mão, eu poderia ter tirado a tua vida, mas rei, eu sei honrar a autoridade, eu reconheço a autoridade sobre a minha vida. Eu não te tocaria, rei, eu nada fiz contra você, você continua sendo meu rei. O que você faria se alguém que você persegue fizesse uma declaração dessa, tendo preservado a sua vida? Você sabe o que Saul fez? Aumentou sua ira. Meus amados irmãos, muitos de nós não estamos percebendo que uma área descontrolada na nossa existência está se avolumando a cada dia, e esse descontrole pode gerar uma cisão na nossa relação familiar, um colapso das nossas finanças, uma doença no nosso corpo, uma desilusão no nosso ministério, um fracasso na nossa alma. Por isso, hoje eu os convido a pensar sobre isso, para que nós possamos tomar posições, tomar atitudes que inibam essa possibilidade na vida de cada um de nós. Por quê? Porque o descontrole gera algumas coisas. O que o descontrole gera na nossa vida? Primeiro, perda da alegria pela vida. Perda da alegria pela vida. Meus amados irmãos, Saul tinha palácio, Saul tinha dinheiro, Saul tinha veste bonita, Saul tinha uma família linda, um filho maravilhoso chamado Jonatas. Saul tinha condição de viajar, ir de primeira classe, ir para a Disney todo ano. Ele tinha condição de visitar Búzios e comer crepe. Ele tinha condição de fazer tanta coisa boa na vida, mas ele perdeu a alegria pela vida. A crise de raiva que ele teve, versículo 10, capítulo 18, uma crise de raiva foi tão grande,
que no capítulo 20, de 30 a 33, ele quase tirou a vida do próprio filho Jonatas. A nossa ira pode se avolumar tanto, que a gente pode fazer coisa que a gente nunca imaginou, com a pessoa que a gente menos imaginaria. O próprio filho correu risco de vida na mão dele. Meus amados irmãos, há casais discutindo por tantas contas, ideias familiares, problemas de relacionamentos, que estão perdendo a alegria da vida, não conseguem perceber que naquela despensa tem arroz, tem feijão, tem café, tem óleo, tem macarrão. Naquela geladeira tem um franguinho pelo menos, e tem lá uns ovos para fazer um ovinho frito. Não percebem que aquele menino que eles geraram está com saúde e está conseguindo aprender as coisinhas na escola. Não conseguem perceber que no final de semana eles não têm dinheiro para ir para um restaurante chique, mas eles podem fazer um churrasquinho simples na porta de casa lá, com os amigos e rindo, e tomar um banho de mangueira, que é uma glória na vida de alguém. Tomei muito banho de mangueira lá em Marechal Hermes. Meus amados irmãos, a gente não consegue mais perceber as coisas maravilhosas, as coisas boas, as alegrias da vida, porque o descontrole rouba da gente. Eu soube de uma história, eu não posso dizer se é verdadeiro ou não, mas eu soube que um pai e uma mãe viviam brigando. O menininho vivia falando: pode brigar, pai, pode brigar, mãe, pode brigar, pai, pode brigar, mãe. E eles brigavam, e só falavam de divórcio. Eu nunca falei de divórcio com a minha mulher. Eu tenho 20 anos de casado, que eu fiz agora no dia 19. Deu vontade de falar de matar, mas assim, divórcio nunca. Porque não é opção para o crente. O crente se ira assim. Já mirei várias vezes contra ela, contra mim. Eu acho que eu nunca dei motivo. Cara de pau, né? Meus amados irmãos, mas divórcio não é opção. Agora, irmãos, no meio daquela confusão na família, o menino caiu doente. Um dia, os médicos chamam os pais: vem correndo, que o menino está muito mal. Quando o pai e a mãe chegam, o menino pega na mão do pai, pega na mão da mãe, dá um sorrisinho, junta a mão dos dois e cola no seu peito. Não solta a mão dos dois. As lágrimas tomam o pai, as lágrimas tomam a mãe. 5 minutos depois, o menino entra em coma, vindo à morte. Não espere um filho morrer para valorizar o que você tem de bom na sua vida. Não espere um casamento morrer para descobrir que essa pessoa também tinha virtudes. Não espere você passar uma grande dificuldade para você saber que ter um miojo com ovo frito em casa é uma grande dádiva do céu. Falar para você que tem muito dinheiro, isso talvez seja uma grande burrice minha. Fica difícil você entender. Mas saiba você que são nas pequenas coisas da vida que tanto o rico como o pobre redescobrem o que é depender de Deus. Meus amados irmãos, ainda que em lutas é possível ter alegria e acordar para viver. Saul perdeu a alegria com o que já conquistaram. O descontrole faz você perder o respeito e amor por você mesmo. Segundo lugar, o descontrole traz uma visão embaçada da realidade. Quando você está descontrolado, querido, está todo mundo falando para você uma coisa, mas você não quer ouvir.
Está todo mundo errado, só você está certo. A menina está namorando com um cara que todo mundo fala, não presta, hein? Não presta. Mas ela acha que ele é o Dom Juan de Marco. É o Brad Pitt da vida dela. O cara está montando um negócio, está todo mundo falando, rapaz, não faz negócio com esse cara não, rapaz. Esse cara é enrolado, já passou todo mundo para trás. Não, rapaz, ele mudou de vida. Ó, rapaz, esse cara agora é quase Madre Teresa. Esse cara agora é um fofo. Eu vou montar um negócio com ele. Está todo mundo falando, rapaz, pelo amor de Deus, você não está vendo, rapaz? O risco é todo seu. Se der certo, ele entra. Se der errado, você que se ferra. Não, rapaz, vou ficar rico. Um me procurou, pastor, estou montando um negócio assim, se assado, vou fazer assim. Falei, irmão, você fez uma pesquisa de campo? Quê? Pesquisa de campo, uma avaliação assim, se tem gente interessada nesse produto que você quer oferecer. Não precisa ter dinheiro não, você começa a pesquisar. Você vai num, pergunta, vai no outro, pergunta, você vai perguntando opinião, porque você não tem dinheiro para contratar uma empresa, então você sai perguntando, você faz pesquisa. Ah não, pastor, Deus já me falou. Deus falou, não fala mais nada. Quem sou eu para falar alguma coisa, pastores? Quando Deus já falou. Mas o Deus que falou deve ter sido Mamon, porque ele montou um negócio e se arrebentou. Irmãos, Saul não ouvia mais ninguém. Veja só, quando ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, o que Deus mandou de recado para ele? Vou te tirar do reino, vou colocar outro em teu lugar. Ou seja, ele já estava sendo avisado? Sim. Segundo, no capítulo 18, versículo 7, Davi não falou nada, quem falou foram as mulheres. As mulheres que disseram, olha aqui ó, você venceu os milhares, mas Davi venceu 10 milhares, mas Davi não falou nada. Que culpa que ele tem para tanto ódio com Davi? Fica com ódio das mulheres então. Terceiro, algumas pessoas tentaram convencer Saul que ele estava errado. Um deles foi Jonatas. O filho dele vira para o pai, lá no capítulo 19, versículo 4 e 5, e vai dizer assim, papai, Davi te ama, Davi morre pelo Senhor, Davi é apaixonado pelo Senhor, papai, Davi é um guerreiro, ao mesmo tempo fica tocando harpinha para o Senhor descansar, Davi é o homem mais leal que o senhor tem aqui, pai, o senhor está errado. Não adiantava nada, ficou com raiva do filho. Você está contra mim, Jonatas. Pai, eu não estou contra você, mas pai, você não está vendo? Irmãos, nem a palavra de um filho apaixonado por seu pai adiantava. Quando a gente está descontrolado, a nossa visão da realidade é embaçada, a gente não escuta ninguém, está todo mundo falando uma coisa, e a gente não ouve. Queridos, em quarto lugar, Davi mostrou lealdade a Saul, quando preservou a sua vida por 2 vezes, e mesmo assim, Saul não viu que grande homem, que grande coração, que homem segundo o coração de Deus, era Davi. Irmão, quando você não quer enxergar, nem a melhor lente do mundo faz você ver. Você tem que se largar de ser tão arrogante. Você tem que ser mais humilde, querido. Você tem que ser mais humilde para ouvir as pessoas. Para de achar que você tem as soluções para tudo. Tem gente que é tudólogo. Você é o que? Psicólogo, você. Ah, eu sou antropólogo, e você? Tudólogo. Ele sabe de tudo. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos ter um pouco mais de bom senso para ouvir a opinião de alguém, senão a gente morre sozinho. Ninguém aguenta uma pessoa que nunca está errada, um marido que nunca pede desculpa, está sempre com a razão, uma mulher que está sempre com a razão, nunca ela está errada, pelo amor de Deus. Então finge que você está errado um dia, pede desculpa, só para o outro se alegrar, para ele achar que você está começando a racionalizar um pouco a ideia. Pelo amor de Deus, não tem ninguém perfeito, nós somos imperfeitos.
Meu irmão, você ganha uma fechada no trânsito, vem um pensamento ruim na sua cabeça. Alguém fala um negócio para o seu filho que você não gostou, irmão, vem um sentimento ardido no coração, não é? Você faz as coisas direitinho na sua empresa e os caras não te reconhecem. Vem um Zé Ruela que puxa lá de todo mundo lá e é promovido. Você fica com um sentimento, ai que bom que ele foi promovido, ai que legal. Vai um sentimento ruim, sim ou não? Então, querido, para de fingir para você mesmo que você é a coisa mais linda desse mundo. Nós somos humanos, temos virtudes, mas temos grandes defeitos. E a nossa humanidade requer a humildade para ouvir o outro, pelo menos ouvir e dizer: o que você acha? Meus amados irmãos, visão embaçada. Será que você está jogando fora uma amizade, um relacionamento familiar, um casamento, um negócio, uma oportunidade com Deus, porque você tem uma visão desfocada dos fatos? Terceiro lugar, o descontrole gera na nossa vida afastamento das coisas que realmente têm valor nessa vida. Sabe de que eu estou falando? Das pessoas. Nessa vida, o que vale mesmo são as pessoas. Morar num palácio nos arredores de Paris sozinho é um inferno. Ter uma caixa de ouro para morar dentro é inferno. Ter um iate para cortar o mundo sozinho é um inferno. Meus amados irmãos, é necessário valorizar o que é de mais importante no mundo: pessoas. Quantos estão priorizando as coisas, priorizando o trabalho, priorizando conquistas, priorizando dinheiro, priorizando o seu hobby? Tem gente que vive por hobby. Tem cara aí que o casamento está acabando porque ele quer jogar futebol o dia inteiro. Tem gente aí que está vendendo o casamento porque quer jogar tênis, quer jogar futebol o tempo inteiro. O hobby, o outro, ele gosta de ver filme. Meu Deus, ele emenda um filme no outro. A mulher queria sair um pouquinho, dar uma voltinha no shopping, comprar um negocinho, comer uma coisa. Não, vamos ver um filme. Ela não aguenta mais ver filme. Ela não aguenta, ela sonha com filme. Quando ela passa perto de cinema, ela tem problema, ela começa a doer o estômago. Mas ele não abre mão do hobby dele. Queridos irmãos, quanta gente está se afastando da família, dos filhos, por causa de um sentimento ruim, mal resolvido. Quantos homens e mulheres que tiveram um trauma, e aí você agora chega em casa, e você está com dores na sua alma, aí você faz o quê? Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar calado. Resolve o problema? Na hora de cantar essa mulher, você falou. Na hora de casar com esse homem, você falou. Agora você se trancafia lá, você se enjaula lá, e fala: não, que eu estou com muitos problemas, muitas dores. Adianta você se fechar? Não adianta. O descontrole vai tomar uma proporção absurda. Você precisa mudar essa postura. Não se afaste das pessoas. Quantas vezes na célula um líder fala com você: irmão, não está certo. Aí qual a sua tentação? Vou sair da célula. Sabe o nome disso? Rebeldia. O nome disso? Rebeldia. Sabe quem é o pai da rebeldia? Tu lembra de um cara lá no céu que quis dominar o céu? Como é que é o nome dele mesmo, hein? Lúcifer. Ele é o pai da rebeldia. Não entre no esquema de Lúcifer. Se alguém falou alguma coisa que você não gostou, trate, ouça com amor o que é dito. Deixa Deus te tratar, meu irmão.
Ah, mas eu sou empresário famoso. Você é empresário famoso, mas você também fede se não tomar banho. Ah, mas eu sou uma mulher muito linda. Você é muito linda, mas você também tem CC se não passar desodorante. Você é gente. Nós somos gente. Nós temos que descer do patamar da posição social para deixar alguém ser instrumento de Deus na nossa vida, amém, irmãos? Às vezes a posição social da gente é a maior entrave à nossa espiritualidade, porque pelo nível social a gente julga quem pode nos abençoar. Mas um dia desse, uma menina aqui da igreja, que ela tem um pouco de dificuldade psíquica, emocional, a gente fez um batismo, e quando chegou no batismo, ela me chamou no final do batismo e falou assim: pastor, queria te agradecer que você batizou fulano. Dá um abraço nele lá, pastor. Falei, vou lá. Aí fui lá, dei um abraço no fulano, e ela toda feliz, cuidando daquele novo crente. Falei, meu Deus do céu. Quando chegou hoje, essa menina, aqui na porta, eu estava com uma pessoa assim, ela passou, apontou para a pessoa e falou assim: pastor, o nome da irmã é Vanessa. Falou assim: cuida da Vanessa, tá? Que é uma irmã que chegou aqui com muitas dificuldades, chegou aqui ferida, e ela virou, apontou e falou assim: cuida da Vanessa, tá, pastor? Eu falei, tá bom, eu vou cuidar. Aí dei um abraço na Vanessa. Tem mais aulas que o seminário não me deram. Mas pessoas descartáveis para a sociedade ensinam. Meus amados irmãos, aqui na igreja, quando um vence, todo mundo vence. A gente tem que aprender a se alegrar com a vitória dos outros. Eu fui lá na igreja do pastor Carlito, quando eu encontrei com ele, a esposa dele, que eu já tinha visto quanta coisa eles puderam fazer ali. Irmãos, meu coração se encheu de alegria. Eu falei, Carlito, minha irmã, que coisa linda Deus está fazendo aqui. Eu fiquei todo arrepiado de alegria, porque aquilo foi um estímulo para a minha vida. Falei, meu Deus, como que Deus está fazendo coisa linda aqui. Senhor, obrigado, Senhor, que alegria. Meu irmão, você precisa aprender a se alegrar com a vitória dos outros, porque quem se alegra com a vitória dos outros está preparado para ter as suas vitórias. Um coração alegre, um coração empolgado, está muito mais determinado para lutar e conquistar também. Mas um coração vingativo, um coração ciumento, um coração invejoso, está sempre bloqueado para o mover de Deus, está sempre bloqueado para uma paixão, está bloqueado para uma unção. Quando alguém fala assim, pastor, o meu filho passou em medicina para o UFRJ, rapaz, eu quase tenho um êxtase. Falo, meu Deus, teu filho passou para medicina na UFRJ. Irmãos, é uma vitória de toda a família, de toda a igreja, irmão. Quando o irmão fala assim, pastor, fechei um negócio aí, pastor. Rapaz, pastor, fechei negócio, negociei, falei para um assim, falei assado, falei, aconselhei e tal, o cara não queria, mas aí eu fui lá, pá, tal, pastor, fechei o negócio. Rapaz, meu Deus, eu fico, cara, que vitória, glória a Deus, que bênção. Irmão, quando o irmão da igreja fala, pastor, comprei minha casa própria, irmão, eu quase choro. Falo, meu Deus do céu, um irmão que não tinha casa própria. Irmão, você que nasceu já com casa própria, porque teu pai te deu, talvez você não entenda, mas quem nasceu em casa que não era própria, e que o pai a vida inteira não teve casa própria, e que você namorava as meninas que moravam em casa própria, ia na casa dos amigos que tinha casa própria, e teu pai estava envelhecendo e não tinha casa própria, você me entende, classe média.
Quando alguém compra uma casinha, meu irmão, eu falo, meu Deus, comprou uma casa, caramba, irmão, é minha, irmão, onde é que é? Ah, pastor, mas é muito simplesinho, meu irmão, não importa, é tua. Aos pouquinhos você bota uma tinta aqui, bota um cimentinho ali, bota um gesso ali, bota um drywall lá, bota uma piazinha, a coisa vai ficando, que bênção. O outro fala, pastor, comprei uma fazenda, ele tem outro patamar. Irmão, fazenda. Irmão, o que tem lá? Tem laranja, meu irmão. Pastor, tem boi, quantas cabeças? 1000, meu irmão, quanto queijo. Irmão, você tem que se empolgar dentro do nível de cada um, a vitória de cada um, que para um é comprar um queijo, o outro é comprar vaca. O outro é comprar a fazenda, meu irmão, cada um de um jeito, mas nós temos que ter alegria, gente, criar um sentimento de família, vá para a célula e vibre pela vitória dos irmãos. Vou te falar, já te disse isso, é o maior instrumento de conquista que eu conheço, depois da fé, é se alegrar pela conquista dos outros. Um coração generoso está preparado para grandes presentes, irmão. Em último lugar, um coração ressentido tem afastamento da presença e propósito de Deus. Quem foi que chamou Saul para ser rei? Deus. Se Deus que chamou, ele ganhou o que ele não tinha direito, foi Deus que deu. Deus também define a hora de tirar. Eu só sei ganhar, não sei perder. Eu só sei ter vitória, não sei ter derrota. Ah, pastor, o crente tinha que ter vitória o tempo inteiro. Não, o crente tem que ter derrota também, meu irmão, para que a sua atitude na hora da derrota prove para o mundo que nós somos diferentes, que nós na hora da perda não nos descabelamos e não matamos as pessoas, e não vamos pelo caminho fácil com falta de integridade. Nós vamos para Deus e dizemos, Deus, está difícil, mas o Senhor me ajuda aí, que eu vou continuar na tua presença, me dá a tua paz, me dá a tua vitória, amém? Amém. Irmãos, Saul saiu da presença de Deus, começou a fazer bobagem, ofereceu holocausto no lugar do sacerdote, fez um voto precipitado, de que todo mundo tinha que jejuar. Sabe quem que comeu mel? O filho dele. Quase que o filho morre, está lá no capítulo 14, 1 Samuel. Depois ele pega o despojo que Deus falou para não pegar na guerra, tenta enganar Deus dando um sacrifício. Meus irmãos, depois ele persegue o homem de Deus Davi, para piorar a situação, ele vai numa cartomante, numa pitonisa, ele vai numa médium, ele vai num centro espírita, e ele chega lá e consulta para saber se ele vai vencer os filisteus. Quando você vai ler em 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 13, diz que Deus, quando viu que ele fez isso, disse, você morrerá, porque você consultou a médium, e não consultou o Deus vivo. Está na Bíblia, meu irmão. Se você consulta, você não sabia disso, mas está na palavra. Deus fala contigo, você não precisa de ninguém. Deus fala contigo, e está falando agora. E está falando agora. Meus amados irmãos, o final de Saul é triste. Se ele fosse escrever no seu epitáfio, ou seja, na sua pedra tumular, alguma frase resumindo a sua vida, seria a sua declaração no capítulo 26, versículo 21, quando ele diz assim: eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente. Tenho procedido como um louco e errado sucessivamente. Irmão, estou chegando ao fim dessa mensagem, e só queria falar de uma coisa que acontece muito aqui. Pode alguém tocar no teclado para mim? Quando você morava em outro bairro, talvez, alguns talvez aqui, você ia para a igreja o dia inteiro,
você fazia teatro na igreja, você participava do louvor da igreja, você ia na escola bíblica dominical, você ia na reunião dos garotos. Eu fui criado assim lá em Marechal Hermes. Depois, quando eu fui para o Tauá, foi igualzinho. Eu gosto de criar, eu tenho um termo que eu uso, eu era igrejeiro. Igreja na minha casa. Pastor Hermes também foi criado assim. Pastor Randes também. Igreja na minha casa, tudo era na igreja. Final de semana, a gente encontrava com as pessoas da igreja. Programa meu com a minha namorada, sabe qual era? Ia assistir altos louvores. Final de semana, eu não marcava de ir para uma festa cheia de Ballantines, não. Eu não marcava de ir para uma boate, não. Eu marcava de ir assistir Álvaro Tito. Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor? Era isso que eu ouvia. Eu ia num congresso de jovens, depois comia uma pizza, pegava um cinema, voltava para casa. Tudo da igreja. A gente vivia para a igreja. Mas aí alguns moravam num lugar nesse bairro, aí Deus te abençoou muito, aí você comprou um apartamento aqui na Barra, no Recreio. Não tem pecado nisso não, isso é muito bom. Mas aí, irmão, você ficou longe daquele pessoal que foi criado contigo, aquele pessoal que vivia contigo na igreja, aquele pessoal que estava o tempo inteiro com você, sonhando as coisas da igreja, fazendo congresso, cortando cartolina na igreja, fazendo festa havaiana, festa tropical, luau na praia para evangelizar os amigos. E aí você encontrou com o pessoal que começou a te chamar para umas festinhas assim, requintado, pessoal legal, que começaram a servir um vinhozinho. Você não toma um vinhozinho não? Não tomo não. Que isso? E você começou a gostar do ambiente, pessoal legal. E aí você agora é um turista aqui, é um esquenta-banco aqui. Aquele fôlego que você tinha de dar tua vida pela igreja, você deixou morrer. Tem um monte de gente aqui na igreja ralando, são 510 células, são 510 líderes, cuidando de vida. Ah, você não. Mesmo quem está liderando célula, às vezes faz meio mais ou menos, às vezes, porque passou. Domingo, para você vir na igreja 9 horas da manhã, porque tem um povo que vem de manhã. De manhã não vou vir não, porque é muito cedo, 9 horas. Antigamente, a escola bíblica era 8 horas da manhã, você chegava às 7h30 para já ver o pessoal. Agora tudo é difícil. Chegar às 5 horas para a escola ministerial, fazer o Tadel 18 horas e ficar para o culto, pastor, não aguento não. Não aguento não. Você tem a manhã inteira para você, mas você não aguenta não, porque é muito pesado. Mas o perigo disso é que os nossos filhos não aprendem que igreja é o melhor lugar do mundo. O perigo disso é que quem não é igrejeiro, seus filhos também não serão. Eu me apaixonei por igreja. Eu tentei não ser pastor. Fiz de tudo para não ser. Mas aquele sentimento igrejeiro me tomou. Eu sonho em igreja, penso em igreja, canto em igreja, vibro em igreja o tempo inteiro. Quero muito que os meus filhos sigam esse caminho. Talvez, meu irmão, você que foi um igrejeiro, vai ter que voltar ao primeiro amor. Recomeçar. Se apaixonar por esse lugar. Dar tua vida por essa terra. Parar de botar desculpa no cansaço, a falta de tempo nisso, e dizer o seguinte: para Deus não há limite do que eu possa fazer, porque no amor dele não há limite no que ele possa fazer por mim. Será que você está vivendo esse amor pela igreja? Esse amor por Jesus? Será que sua família vai ser igrejeira?
apaixonada pela igreja de Jesus. É o único lugar que pode mudar a sociedade. Câmara de Deputados não vai mudar nada. Senado não vai mudar nada. ONG não vai mudar nada. Mas a igreja muda. A igreja muda. Quero terminar essa mensagem fazendo um convite. Pode ser que alguém aqui diga: pastor, eu quero me apaixonar por Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser um igrejeiro, quero viver esse sonho com Deus, eu quero sentir o fluir do Espírito Santo na minha vida, eu quero sentir essa alegria, mesmo um dia ruim, eu quero ter essa paz que não dá para descrever, simplesmente ela acontece. Você quer hoje entregar sua vida a Jesus, mudar sua história, se render ao Senhor de todo o coração? Quero convidar todos a curvarem a cabeça. Pode tocar um pouquinho mais alto, Daniel, se quiser. E eu quero nesse momento que você que quer hoje começar uma nova vida com Deus, entregar seus sonhos, seus planos, suas lutas, suas necessidades nas mãos de Deus, que você ore comigo. Ninguém precisa ouvir, mas você vai repetir comigo uma oração. Diga assim: Santo Deus, nessa noite eu entendi que eu estou descontrolado na minha vida espiritual, e hoje eu quero me acertar com o Senhor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, quero pedir que o Teu Espírito Santo domine a minha vida. Ah, Senhor, muda a minha história. Senhor, faz da minha vida o que o Senhor planejou. Equilibra tudo, minha casa, meu trabalho, meus estudos, meus sonhos, meus planos, minhas reações. Deus, que o Senhor seja o primeiro na minha história, em nome de Jesus, amém.